Boa noite a todos. Quem está aí no final, na última fila, está me ouvindo bem? Tem alguém ansioso aí? Todo mundo, né? Em algum grau, se não está nessa encarnação, com certeza, em encarnações anteriores, em vários momentos, todos nós fomos e ainda temos resquícios de ansiedade. Porque essa frase tão sábia de Jesus Cristo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, é exatamente um convite a nos entender a ansiedade. Porque a ansiedade é trazer para agora algo que está lá no futuro, que está no dia de amanhã, e que às vezes nos inquieta, nos tira o sossego, nos tira o sono. Porque inquietar é quando a gente fica sem sossego, quando a gente fica sem paz, fica muito agitado. E trazendo essa frase de Cristo para uma linguagem mais moderna, é exatamente dialogar com a ansiedade, é falar sobre a ansiedade. E coincidentemente, a semana passada, o Hospital Albert Einstein em São Paulo, ele inaugurou a primeira unidade exclusiva para tratamento de transtornos mentais. E a unidade que foi criada lá foi em razão de uma demanda crescente que já vinha acontecendo antes da pandemia e depois da pandemia de Covid-19 aumentou ainda mais e eles foram obrigados a abrir essa unidade para tratamento exclusivo de transtornos mentais, entre os quais a ansiedade e a depressão são os principais. E pensando em âmbito mundial, em 2019, também antes da pandemia, já havia cerca de 970 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de transtorno mental. E que a ansiedade também é o principal deles. Isso antes da pandemia. Hoje podemos falar com certeza de cerca de 1 bilhão, ou um pouco mais, quem sabe, de pessoas com algum transtorno mental. Então é muito urgente e importante que discutamos essas questões nos nossos ambientes, nas escolas, nas famílias, em casas religiosas, nas psicoterapias, que leiamos em boas literaturas para entendermos o que está acontecendo. Temos hoje aí um filme brasileiro concorrendo ao Oscar, Ainda Estou Aqui, e este filme, em vários momentos ali, tem questões muito importantes relacionadas ao medo e à ansiedade. Era um momento em que o Brasil vivia um contexto muito cruel, de ditadura militar, onde que quase tudo era proibido, a expressão do ser em si era muito proibida, e naquele momento um pai de família, ele foi preso e nunca mais se viu para onde ele foi. Nesse intervalo, a esposa dele também acabou sendo presa, por achar que ela estaria envolvida em alguma coisa. Ela foi presa sem saber por quê. Uma filha do casal de 15 anos também foi detida e teve que passar alguns momentos prestando explicações, sem saber por que estava ali. Isso acabou gerando uma série de fatos, de acontecimentos com essa família, gerando ansiedades e medos que provocaram mudanças muito fortes na vida dessa família. Entre elas, a expectativa de um pai que poderia voltar e que nunca voltou, o dinheiro que foi acabando, porque aquela pessoa que sustentava a família não estava mais para trabalhar, não estava lá mais presente para o trabalho, e a necessidade de mudar de cidade, porque nessa outra cidade eles poderiam ali ter o apoio dos avós, que era uma família de 5 filhos, que poderiam ajudar a lidar com esses desafios de ansiedades e de situações novas que foram acontecendo e que naquele contexto estavam fugindo ao controle. Primeiro a gente tem que pensar que nessa mensagem de Cristo, não se inquietar não significa ficar parado.
nessa mesma passagem de Jesus Cristo no Evangelho, ele vai trabalhar ali questões como: olhai para os lírios que estão ali nos jardins, que são tão belos e nunca plantaram nada. Olhai para os pássaros que estão voando, que nunca plantaram. E Cristo dizia ali: olha, eles estão ali e nunca faltaram nada de comer. Os lírios que nunca plantaram, talvez não haja nenhum de vocês com uma vestimenta tão bela quanto aquela flor. Mas Cristo estava trazendo essa mensagem não para dizer que, olha, que não trabalhe. Olhe essas coisas, olhe as fontes na natureza, outras espécies animais, outras espécies vegetais, e tenham ali como exemplos. A vida de vocês, seres humanos, ela é muito mais do que uma veste, é muito mais do que uma comida que alimenta o corpo. Então pensem mais nisso, pensem no Espírito. E por isso no Evangelho de Mateus, reproduzido no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas, todas as demais coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Amanhã é outro dia. A cada dia basta o seu mal. Às vezes, quantas atribuições já temos hoje para resolver agora, neste momento, mas a nossa cabeça está tão no amanhã que a gente não consegue desempenhar da forma que deveríamos desempenhar se tivéssemos concentrada a nossa atenção, nosso esforço naquele momento que está requerendo nossa atenção. O imperador romano Marco Aurélio, nesse mesmo sentido, ele também certa vez disse: por que te inquietes com as coisas futuras? Se houver necessidade, você as encararás com o mesmo raciocínio, com a mesma possibilidade que você tem hoje. Hoje você já tem condição de raciocinar. Raciocine para os fatos que estão na sua frente hoje. Deixe para usar esse esforço quando esses outros fatos vierem à tona, se é que eles virão à tona. Porque os especialistas, muitos deles dizem que os nossos sofrimentos por causa de ansiedade acontecem quase todas as vezes por fatos que sequer vão acontecer. E quando acontecem, eles vão acontecer de uma forma muito mais branda que a nossa imaginação estava projetando esse acontecimento. Porque quando nós trazemos essa ansiedade para o nosso momento, trazemos um fato lá no futuro como uma preocupação para o momento atual, temos, infelizmente, o hábito de trazer com uma visão bem mais pessimista do que aquele fato requer. No dicionário Ruais, ele tem uma definição muito boa que caracteriza bem o que é o sentimento da ansiedade. Que a ansiedade é o estado afetivo penoso caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual nós nos vemos ou nos julgamos indefesos. Temos ali um fato que é indeterminado, porque está lá no futuro. Existe até um ditado popular: o futuro a Deus pertence. A gente não sabe como vai ser esse fato, mas então ele é indeterminado e impreciso, a gente não tem ideia exata do que é esse fato, e vamos trazendo de uma forma pessimista, e aí nós julgamos não capazes ou incapazes de lidar com esse fato. O psicoterapeuta Enio Brito, no livro Dialogar com a Ansiedade, ele diz que a ansiedade trata-se de um estado de certa agitação, podendo às vezes chegar até a muita agitação e inquietude. E esse estado se baseia em algo que poderíamos grosseiramente chamar de medo antecipado. Os sinais corporais de ansiedade, eles são praticamente os mesmos do medo.
E por que nós precisamos pensar nessa ansiedade, nessa inquietude que Cristo diz lá no Evangelho de Mateus? Porque eles fazem parte da nossa vida. E eles fazem parte da nossa vida mesmo antes de nós virmos aqui para a Terra. Os Espíritos nos dizem que quando nós estamos em outra morada do Pai, preparando a nossa vinda para a Terra, como se estivéssemos nos preparando para uma viagem, e, portanto, estamos ali com a ajuda de irmãos que têm mais conhecimentos que nós, preparando essa viagem, os desafios nos fortalecendo para os desafios que vamos encontrar aqui, nós enfrentamos naquele momento uma ansiedade muito forte. Imagina você viajar para uma cidade ou um país que você não fala a língua e não conhece as pessoas. Imagina você ter que conversar com alguém, dialogar, buscar informações com alguém que você não conhece ou que você só ouviu falar, informações importantes, você não sabe como será recebido, como é aquele outro espaço. Então, mesmo antes da encarnação, enfrentamos esse desafio da ansiedade e da inquietude. E no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou para os espíritos por que o choro é a primeira manifestação da criança ao nascer. E os espíritos disseram para Kardec que esse choro é para estimular o interesse da genitora, da mãe, e provocar os cuidados de que há mister, para provocar os cuidados que são necessários para aquela criança que está chegando à Terra. E os espíritos continuam a resposta com uma pergunta: não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo há a sabedoria da providência de Deus. O P aí vem inclusive com maiúsculo, porque ele está falando de Deus. Em tudo que Deus faz, há uma imensa sabedoria. Nós é que ainda desconhecemos a grande parte dessa sabedoria. Então, quando a criança vem à Terra, segundo os Espíritos, esse momento do choro, um dos motivos, ou talvez o principal, é que para ali todo mundo perceba, e principalmente a mãe, que é com aquele primeiro contato, aqui tem um ser que necessita de atenção. Eu que dei a luz, eu que preciso dar atenção para ele. Claro que hoje, numa vida mais moderna, temos ali o auxílio das parteiras, temos o auxílio dos médicos, temos o auxílio das doulas e de tanta gente com experiência para poder ajudar aquela mãe nesse momento que aquele ser tanto precisa. E por que essa analogia com a ansiedade? Porque esse também é um momento de ansiedade para a mãe. A mãe vai viver ali uma experiência toda nova. E às vezes algumas, dentro de determinadas dificuldades, um momento que deveria ser de extrema alegria, para algumas se transforma em um desafio enorme com aquela preocupação: será que eu vou dar conta de educar, eu vou dar conta de sustentar, de levar alimentação? Como vai ser esse filho que vai crescer? Como vai ter ele daqui a 15 anos, 10 anos, 20 anos? Às vezes, antes de nascer, vem toda essa ansiedade trazendo esse futuro para o momento atual. E nesse desafio, o psicoterapeuta Enio Brito Pinto, ele diz que a ansiedade, assim como os espíritos disseram na codificação para Kardec, que a ansiedade é inerente ao ser humano, é uma defesa que trazemos em nós e com a qual desde cedo temos contato. Não há um ser humano sem ansiedade. E aí que está uma frase interessante, que a vivência da ansiedade é que vai variar segundo cada pessoa e segundo cada situação. Cada pessoa vai administrar essa ansiedade da forma com as experiências de vida que ela já tem, com a capacidade de se manter calma, serena, pensar o que é importante naquele momento.
E o professor, o psicoterapeuta Enio Brito, aí ele faz uma diferenciação do que seria ansiedade saudável e ansiedade patológica. A ansiedade que ele chama de patológica ou neurótica ou disfuncional, ele diz que é simplesmente essa ansiedade que seria uma ansiedade saudável, mas que a gente não administra naquele momento inicial, vai deixando essa ansiedade saudável não ser administrada e ela vai se acumulando, chega um ponto que ela vira uma ansiedade patológica. E quando se transforma em uma patologia, aí o recurso é procurar os especialistas, principalmente os especialistas, porque em alguns casos pode ser necessário o uso de medicamentos. E aí vai entrar a neurologia, a psiquiatria, com suas várias especialidades ali dentro dessas áreas, a psicologia, mesmo dentro dessa da ansiedade saudável, também é extremamente importante. E a qualidade, essa última frase dele, que a vivência dessa ansiedade varia de acordo com cada pessoa e com cada situação, ela vai conseguir ser administrada de acordo com a relação que cada um de nós temos conosco mesmo, e aí entra o autoconhecimento que o irmão Leocádio José Correia, que é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, tanto fala, a relação que a gente tem com o contexto que nos cerca, com o nosso entorno, e aí estamos falando de família, de trabalho, de todo mundo que está perto de nós, de todos que estão próximos a nós, e com a situação em si, que está gerando aquela ansiedade. Vamos pensar, por exemplo, na emergência climática. Hoje, um dos grandes motivos que as pesquisas têm dito que tem levado muitas mulheres a optarem por não ter filho está relacionado com a emergência climática. As pessoas estão inseguras. O que vai acontecer com o planeta? Nós temos visto a cada ano a temperatura só aumentando, quem pode comprando ventilador, comprando ar-condicionado, alguns até se migrando para regiões com temperaturas mais amenas, outros não só por causa da temperatura, mas pela elevação do nível do mar, algumas regiões costeiras sendo inundadas, as pessoas também tendo que mudar de suas regiões. Então, para onde vai o planeta? Esse é um dos grandes motivos de ansiedade hoje. Mas, felizmente, temos muita gente trabalhando, temos cientistas, temos biólogos, temos pessoas da sociedade civil, na medida do que cada um pode, fazendo coleta seletiva de lixo, outros plantando árvores, outros preservando nascentes de rios, mas um leque de pessoas trabalhando para que essa ansiedade toda não se torne no futuro essas projeções que estamos vendo hoje, que são pessimistas. E já presenciamos na história da humanidade momentos semelhantes. Nas décadas de 1960 a 1970, havia uma grande preocupação porque a população da Terra estava crescendo muito, mas a produção de alimentos não conseguia seguir no mesmo ritmo. Então, o cenário que aparecia, que se desenhava, era um cenário quase catastrófico, onde vai ter alimento para essa população toda. Mas, felizmente, a ciência esteve lá e conseguiu contornar essa situação. Hoje já há produção para mais do que a população da Terra. A questão é que essa produção é desperdiçada, é mal distribuída. E o Chico Xavier já trabalhou essa questão no livro Consolador, em um capítulozinho chamado Economia, dessas distribuições. A mesma coisa aconteceu no início da pandemia. Muita gente entrou em pânico. O que vai acontecer? Mas houve dor, houve desencarnes, mas conseguimos administrar. E esses fatos que eu acabei de mencionar são algumas causas dessas inquietações da ansiedade.
Mas o N. Brito, ele traz alguns, no livro Dialogar com a Ansiedade, ele traz esclarecimentos muito importantes. Ele diz que a ansiedade surge quando há uma vivência de uma sensação ou ameaça ao ser ou a algum valor associado a esse ser. Outra fonte relevante de ansiedade é a fantasia de não ter habilidade ou recursos para manejar determinada situação. A ansiedade sempre deriva de expectativas pessimistas, que a gente acabou de dizer aqui. É fruto do contato de uma fantasia referente ao futuro. Há sempre um futuro a ser temido. Porque como a ansiedade a gente tenta trazer, a gente está olhando lá para frente, para uma semana, um ano, 2, às vezes até 10, 20 anos para frente, a gente tenta fazer uma projeção desse futuro. Mas esse futuro, ele ainda não é real. É uma projeção que está sendo feita. Ainda que haja, em alguns casos, boas bases para se fazer projeção. Mas ele ainda não é real. Mas quando nós trazemos para o nosso momento atual, e principalmente as pessoas mais ansiosas, elas tendem a trazer esse futuro de uma forma bem mais pessimista do que de fato ele é. E por que o psicoterapeuta N. Brito ele fala de uma vivência de sensação de ameaça ao ser ou a algum valor associado a esse ser? Vamos pensar hoje nessas questões de valores que estão tão em discussões, não só no Brasil, mas no mundo todo. Que elas começaram a sair de umas parcelas da sociedade, foram para dentro de algumas casas religiosas e de dentro das casas religiosas foram para dentro dos poderes legislativos de vários países. E isso tem acontecido no Brasil. Vamos pensar em valores que as pessoas consideram como o que é família e o que é casamento. Muitas vertentes religiosas, principalmente aquelas que se apegam ao Antigo Testamento e ao que está ao pé da letra no Antigo Testamento, elas associam que casamento só pode ser entre homem e mulher. E eles vão tentar levar para o Congresso Nacional, para as discussões legislativas, judiciárias, de que essa é a única possibilidade. Mas por que isso acontece? Eles estão apegados em leis civis, não são leis no sentido de leis de amor que Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus Cristo veio nos ensinar amor. Essas pessoas estão ali apegadas em leis civis. Portanto, o que a gente faz ali no cartório, seja casamento de pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexos diferentes, ou até de um homem com 2 ou 3 mulheres, porque tem países que têm essas permissões, essas são permissões civis. Ali não estamos falando de afeto, de amor, que é Jesus Cristo. Mas para essas pessoas, dentro do que elas conseguiram entender da vida, é um valor muito importante para elas. E elas se sentem ameaçadas nesse valor. E elas vão para a internet, vão fazer propaganda ali, vão para os legislativos, vão tentar levar para o judiciário o poder judiciário, pessoas que têm a mesma visão de vida delas, mas é uma visão de normas civis. E dentro dessas causas de ansiedade temos várias aí, como algumas individuais, outras coletivas, como desemprego, violência, final de relacionamentos, doenças, o medo do desencarne, as incertezas, esse desejo que nós temos de controlar situações, de controlar pessoas, o próprio perfeccionismo, o uso excessivo de telas, que os cientistas vêm falando tanto de quão prejudicial tem sido, principalmente para crianças e adolescentes. A gente consegue perceber em muitas famílias pessoas que quando levanta de manhã, a primeira coisa que faz é olhar no celular, o que tem ali. E a última coisa que faz antes de dormir
é olhar novamente o celular e deixa ele do lado da cabeceira. E a ciência tem levantado o quão prejudicial tem sido. Felizmente, é um debate que também já ganhou o mundo inteiro, e as escolas, inclusive no Brasil, começou a valer esse ano, as escolas estão proibindo a utilização desses aparelhos, não só durante as aulas, mas também durante o recreio, que é o momento que as pessoas têm para interagir. E temos ali as questões coletivas também que nos afetam, que nos geram ansiedade, as guerras, as pandemias, inflação, a emergência climática, a desigualdade social, a inteligência artificial. E por que essas questões tão macro, que às vezes aqui no Brasil a gente fala mais guerra, será que a guerra não afeta? Vamos pensar para uma pessoa que mora em regiões muito violentas. Elas estão vivendo praticamente uma guerra, elas vivem aquela ansiedade o tempo todo, de não saber como vai ser amanhã, se vão ser afetadas por um tiro. Vamos pensar países que estão vivendo em conflitos. E por que essa ansiedade, lá no Hospital Albert Einstein, abriram essa unidade, a Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com ela? Porque ela pode se transformar em depressão, que é a depressão, a ansiedade não as causas da depressão, a única não é a ansiedade, tem várias outras, mas a ansiedade é uma muito importante. E a Organização Mundial está atenta a essa questão, porque esses fatores macro, eles tiram muito essa capacidade que a gente tem de pisar em solo seguro. Nós queremos, o ser humano ele tem essa tendência de querer ter segurança e ter certeza das coisas, para saber onde está pisando. Mas à medida que essas incertezas vão aumentando, a nossa capacidade de projetar qualquer coisa que seja, vai piorando. Hoje os climatologistas eles estão tendo mais dificuldade de prever clima, dada tamanho essas alterações recentes que têm acontecido. Quando a gente vai para a economia, os economistas tendo dificuldade de prever inflação, de prever crescimento do PIB, dada a quantidade de incertezas que acontecem. Entre essas incertezas tem questões como guerra, como aconteceu com a invasão quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que isso mexe com o fornecimento de gás de um continente quase inteiro. Quando acontece algo no Oriente Médio que mexe com a produção de petróleo, e lá se produz grande parte do petróleo consumido no planeta. Ou se hoje se acontecesse alguma coisa catastrófica no Brasil, de certa forma afetaria uma boa parte do planeta, porque o Brasil, primeiro que exporta minério, que é um material para se produzir vários componentes para se produzir outros elementos industriais no mundo inteiro. Depois também para a produção de alimentos, como milho, soja, dentre outros. Então essas questões elas são muito importantes porque elas causam receio de tudo. E essas incertezas, quando a gente fala de PIB, de inflação, mexem com o orçamento familiar também. Então essas incertezas que a maioria das pessoas elas conseguem ver só quando o preço da laranja aumentou, o preço do repolho, do feijão, mas não conseguem ver essa cadeia de suprimentos acontecendo. Esquecem que quando a gente vai no supermercado, vê o preço do azeite, que nos últimos anos praticamente duplicou aqui no Brasil, que tem razões em secas, em aumento de temperatura no sul da Espanha, no sul da Itália, na Grécia e em Portugal, principalmente, que são os grandes produtores de azeite. E uma questão muito importante de discutir essa ansiedade e que o psicoterapeuta Enio Brito ele nos traz é de fazer essa relação da ansiedade com a autonomia. Porque essa ansiedade, quando ela toma conta de nós e nós vamos no sentido incapazes de lidar com determinadas situações, podemos chegar a esse extremo de sentirmos aquele vazio.
que se sentir sem chão mesmo, de saber por onde ir. Nesse sentido, temos algumas observações bem importantes que ele nos traz aqui, dizendo que a sensação de vazio, seja moral ou intelectual, ou até essa vaziez de espírito, é essa sensação de ausência de valor, de qualquer sentido, seja dentro de nós ou fora de nós. Nem dentro de nós a gente está conseguindo extrair algo que nos dê sentido, e também a gente olha para o lado e não consegue ver esse sentido. E que a pessoa que chega nessa situação, ela pode estar vivendo em sistemas de significação, que são sustentados pela tradição e a autoridade. E que nesses casos, ela duvida do que está praticamente acima de qualquer dúvida, e tem certeza onde a dúvida é adequada. Não admite a pergunta sobre significação. A pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela perde essa capacidade de se perguntar, de perguntar a ela mesma: o que é importante para mim? E como ela se sente incapaz de se fazer essa pergunta, que o irmão Antônio Green, que trabalha conosco nessa casa, ele chama de autorreferência. Quando essa pessoa perde a capacidade de ser a própria referência dela, ela começa a viver nesses sistemas de significação, mas que esses sistemas são sustentados por tradição e autoridade. Tradições como essas, que diz que casamento ou que relacionamento só pode ser entre homem e mulher, por exemplo, que não pode existir afeto, não pode haver outras possibilidades de afeto. Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho para a verdade, mas cada um tem o seu momento. Cada um está em um momento encarnatório que vai enxergar essa verdade em determinadas situações. E que quando nós seres humanos, nós chegamos nesse momento que não admitimos essa pergunta sobre o que é significativo para nós, nós ficamos nesse vazio de autonomia, ela não se desenvolve. A autonomia não se desenvolve, e aí ele reforça para a gente que a autonomia não se desenvolve sem uma dose de segurança, de confiança. Embora não seja necessária essas certezas, nós não precisamos ter certeza, até porque ninguém tem certeza de nada. A vida está sempre em movimento, a vida está mudando o tempo todo, mas a gente precisa de uma dose de segurança. E que essa segurança, ela tem duas fontes, que é o nosso autossuporte, quando nós somos a nossa autorreferência, ou quando nós temos o suporte ambiental, que é o suporte da família, dos amigos, das igrejas, de alguém do trabalho, das literaturas, mas que quanto mais cresce o nosso autossuporte, menos necessitamos desse suporte ambiental. Claro que nós vamos sempre estar ali em relacionamento, nós estamos sempre em famílias, com amigos, nos trabalhos, nas casas religiosas. Mas quando nós nos fortalecemos como autorreferência, nós conseguimos ouvir, ler as mensagens e fazer nossa própria crítica. Eu imagino que todos vocês aí estão me ouvindo neste momento e pensando: isso faz sentido? Isso é importante para mim? E quando vocês saírem daqui, vão fazer esses filtros. O que a autorreferência de vocês vão dizer para vocês, de acordo com os valores de cada um de vocês, se faz sentido ou não. E sobre essa questão da autorreferência e de nos fortalecermos como pessoas, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, na segunda carta a Timóteo, que é reproduzida no livro chamado Vinhas de Luz, do Emmanuel com Chico Xavier, o Paulo diz para Timóteo que era uma situação que Timóteo estava indo para Roma, mas ele estava em outra região que ele ia ter de pegar barco. Naquela época não tinha transporte de trem igual tem hoje, os automóveis igual tem hoje, imagina quase 2000 anos atrás. Em momentos assim, que eram momentos mais difíceis, que ele chama de inverno, esse é um texto chamado de inverno,
O barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida. Tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, ao amor que esse amigo celeste, que Deus veio nos mostrar, principalmente por meio de Jesus Cristo, antes dos períodos mais angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e de segurança. Esse é um texto muito bonito da carta de Paulo ao Timóteo, que no livro Paulo e Estevão, é bem detalhada essa carta de Paulo ao Timóteo. O Paulo precisava de Timóteo naquele momento, Timóteo tinha que ir, mas que tinha que programar, e o Paulo falando com ele assim: olha, o inverno está quase chegando, está perto de chegar, venha antes do inverno. O mar, às vezes, costuma ficar mais revolto durante o inverno, a visibilidade é pior e a sua dificuldade pode ser muito grande. Então, venha que esse inverno pode ser rigoroso. E o Emmanuel, de uma forma muito bela, vem com Chico Xavier acrescentar os detalhes desse diálogo de Paulo com Timóteo. E ele fala: olha, não deixemos para procurar Jesus Cristo, para procurar os valores da vida, quando o nosso teto já está desabando. Procure antes. Procure enquanto você está forte. Fortaleça-se ali. É o que Marina Fidelis sempre nos diz. Nós vivemos em um arquipélago de incertezas. Procure ali uma ilha de certeza nos seus valores, o que você confia, onde você tem segurança, onde você tem solidez, para que você tenha autonomia. E o Enio Brito, ele como psicoterapeuta, ele relata um fato no livro dele, Dialogar com a Ansiedade. Ele relata um fato muito interessante dessas pessoas que tomam as questões religiosas, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ao pé da letra, o que ele chama de ipsis literis. E ele diz que um líder religioso, certa vez, o procurou no consultório em uma situação de muita angústia pelo tratamento que ele tinha lidado com uma fiel que tinha procurado ele na igreja. Que essa fiel foi procurá-lo porque ela pediu para ele apressar o casamento, antecipar a data de um casamento, porque ela estava grávida. Mas ele, naquela visão de momento dele, interpretando ao pé da letra, o que estava em algumas passagens, ele praticamente condenou ela ao inferno. E ele ficou desesperado com aquilo. Eu não podia ter feito isso, mas está na Bíblia. O que eu vou fazer agora? Ela estava grávida, teoricamente não poderia ter praticado relações sexuais antes do casamento, e foi desesperada procurar para antecipar a data do casamento. E ele deixou ele desesperado também, porque ele teve esse comportamento com essa fiel, mas ele ficou angustiado, porque ele achava que o que ele fez foi errado, mas estava escrito. E é isso que os Espíritos vêm nos falar o tempo todo e que Jesus Cristo vem nos falar o tempo todo. Cuidado com o que está ali ao pé da letra. O que está ao pé da letra fez uma multidão pegar pedras para jogar em uma senhora e apedrejá-la em praça pública. E Jesus Cristo foi dizer: olhe para vocês. Vocês têm condições de fazer isso? Então, toda vez que formos ali buscar informações, nos perguntemos: onde está o amor? Cuidado com a letra que mata. É outra passagem que Jesus Cristo veio nos ensinar. Por isso ele diz: quem ler, atenda. Quem estiver lendo, compreenda. Que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus e que Chico Xavier com Emmanuel também vem nos esclarecer. E ele diz de uma forma tão bonita, o Emmanuel para o Chico: raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas.
Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. O espírito da religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O Emmanuel está chamando ali com Chico a atenção, toda vez que formos ler a Bíblia, que formos ler as obras espíritas, que façamos o que Leocádio José Correia, Marina Fidelis, Antônio Grimm vem pedir a nós: contextualize, procure onde está o amor ali. E esse é um equívoco, a gente falou desse caso que o Enio Brito citou, desse fiel de uma igreja, citemos o caso dos casamentos, que são leis civis, não são leis de amor. É um registro, é um simples registro em cartório, ali não é um afeto, é um documento que serve é útil aqui na Terra, mas é só um documento. Mas que precisamos estar atentos, inclusive nas casas espíritas. Quantas pessoas que chegam em casas espíritas em crises de ansiedade, em crises de pânico ou crises semelhantes, e as pessoas ali que atendem naquela casa, trabalhadores daquela casa, dizem que aquela pessoa está como espírito obsessor. Em pleno século XXI, ainda dizendo que tem um espírito obsediando aquela pessoa. Como se Deus permitisse que uma outra pessoa viesse sobre mim e tomasse conta de mim. É um cuidado que nós, nas casas espíritas, também precisamos ter. O Emmanuel está falando isso, com Chico Xavier, para todo mundo, para qualquer leitor, para qualquer literatura. Cada escritura foi ali escrita de acordo com o contexto, de acordo com o seu tempo. Busquemos ali o que tem de importante para a gente entender a vida, e o resto, muitas vezes, é a situação civil daquela época. Eram as leis civis, eram as leis penais, ou outros costumes daquela época. E o Enio Brito, ele vai dizer, pensando naquele caso do líder religioso que ele citou, que a ansiedade de se tornar culpado, o horror de se sentir condenado são tão fortes que fazem quase impossíveis decisões responsáveis e qualquer espécie de ação moral. A autodefesa do neurótico, aquela pessoa que já está com ansiedade patológica, faz com que ele veja culpa onde não existe culpa, ou onde se é culpado só de uma forma muito indireta. Se é que existe alguma culpa, é de uma forma muito indireta. E quantos de nós, quantas vezes já nos culpamos por questões morais, por questões de costumes, por questões que nos foram ensinadas em casas religiosas, quando não tínhamos culpa. O Espiritismo é muito libertador nesse sentido. Por isso que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina cristã e que se atém ao Novo Testamento, as mensagens de Jesus Cristo, que são mensagens libertadoras, que vêm nos dizer que Deus não pune, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão. E o Emmanuel continua dizendo para o Chico Xavier, repetindo uma mensagem de Paulo, em outra carta, dessa vez aos Tessalonicenses, que examinai tudo, retende o bem. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho, não somente no que diz a dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças e perturbações. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Quando Paulo corrigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas aos livros e ciências da terra, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular. O que fez aquela mulher ficar exposta, cercada de pessoas com pedras na mão? Opinião popular sustentada por questões supostamente religiosas, mas que eram questões civis e que hoje continuam se materializando na Terra
de outras formas. O psicoterapeuta Enio Brito, ele diz que na busca por essa autodeterminação, por essa autossustentação ou autorreferência, que em vez de nós, seres humanos, buscarmos boas referências, boas leituras, ou até referências na natureza, vamos buscar se acalmar, vamos botar os pés no chão, olhar um pássaro voando, apreciar a beleza de uma árvore, de um rio, mas que em geral, infelizmente, temos a tendência de buscar essas referências ou na ostentação. As pessoas buscam ou ostentar ou alguma certeza, mas quem pode dar certeza em um mundo que está sempre em mudança? E aí que essas pessoas normalmente vão buscar essa certeza em algumas casas religiosas, nessas que dizem, não pode isso, não pode aquilo. E ali elas acham a certeza e elas fixam aquela certeza na cabeça delas, elas introduzem aquelas certezas e não conseguem mais se perguntar, não conseguem mais se ressignificar, de fazer a significação da vida, porque a vida delas passam a seguir aquela referência que lhes deu como certeza. E que pode ser um líder religioso, de qualquer religião, inclusive espírita, pode ser um político, e o que temos visto hoje, muito popularmente nas redes sociais, que são os influencers. Hoje, muitos desses, inclusive, viraram os populares influenciadores. E o irmão Leocádio, tentando nos fortalecer e nos livrar da ansiedade, o Leocádio Zé Correia, que é um dos espíritos que nos intui nessa casa, que está aqui à direita de vocês, ele nos diz, nunca diga sim querendo dizer não. A maioria das pessoas não tem prontidão, maturidade para dizer não. Portanto, estão sempre criando, aumentando problemas, sofrendo angústias, construindo mentiras. Às vezes nós temos consciência, isso vale inclusive para pais, na educação dos filhos. E a gente entende muito bem os pais nesses momentos. Porque eles querem agradar os filhos, mas ali principalmente quando o filho é mais novinho, criança ainda, em momentos que eles deveriam dizer um não, eles respondem sim. Às vezes continuam respondendo esse sim quando deveria responder não na adolescência e vão aumentando essas angústias, vai aumentando essa ansiedade, aumentando problemas e essa criança vai crescendo num universo de mentiras. Mas isso não acontece só com pais, só crianças. Pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer fase da vida. E o Emmanuel, ele continua com Chico Xavier, nos trazendo outro conselho, outra referência importante, em outra carta de Paulo, dessa vez aos Efésios, que ele diz que nós queixamos da ausência de grandes oportunidades dos serviços do mundo. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Não menosprezes os servicinhos úteis, neles repousa o bem-estar do caminho diário na experiência humana. Muitas vezes o que vai nos fazer feliz, nós ficamos procurando aquelas profissões que nos remuneram melhor e temos razão de ser para isso, aquelas que dão mais status, mas muitas vezes o que vai nos trazer felicidade é uma coisa muito simples. É oferecer um copo d'água para alguém que foi na sua casa entregar uma conta de água, entregar uma conta de luz, entregar uma carta, conversar com alguém, levar um abraço fraterno. Isso me fez lembrar uma frase atribuída à atriz Lília Cabral, que em certo momento ela diz, eu não fico procurando grandes personagens, eu aceito convites. O que tiver de trabalho para fazer, eu vou fazer. Mas, obviamente, ela, como uma grande atriz, qualquer personagem que ela pegue, se pode ser um personagem pequeno, ela vai conseguir fazer aquele personagem ficar grande. Qualquer um de nós, se nós formos verdadeiramente grandes em nossos valores, em nossas atitudes, pode ser uma atitude simples,
pareça simples, mas nós vamos transformar em um momento de grande elevação, de enorme grandeza. E o Leocádio José Correia vai nos dizer que nada é mais devastador à saúde, à alegria, à paz de espírito do que a inatividade. O desejo de possuir bens materiais sem ter como fundamento o trabalho para adquiri-los é sinal visível de debilidade moral e fraqueza espiritual. A mais humilde ocupação será sempre maior do que a ociosidade. Portanto, procuremos algo para fazer, ainda que não seja remunerado. Procuremos algo para fazer. Se estamos ali ociosos, procuramos uma boa leitura, um bom filme. Ninguém vai dar conta de ver filme, toda hora ver um filme, vamos procurar outra coisa. Todos nós somos capazes de servir em algum momento ou em alguma atitude da nossa vida. Mas para isso é preciso coragem, porque o Enio Brito ele diz que o objetivo maior da ansiedade é nos mobilizar para a coragem. E nós precisamos fazer isso enquanto é uma ansiedade saudável, porque depois que ela fique patológica, é muito difícil. E ele diz que é preciso facilitar o diálogo com a ansiedade, ampliar a possibilidade de se compreender a ansiedade como defesa, como promotora de cuidados, e assim dê mais atenção a seus apelos. Lide com a ansiedade antes que ela tenha que ser mais enfática. A chave do processo em relação às vivências de ansiedade é a abertura para o incremento da coragem, pois esse é o pedido mais contundente da ansiedade, para que a pessoa se abra para viver corajosamente a única forma de viver plenamente. Que a ansiedade, o que move o ser humano na Terra, de certa forma, é alguma dose de ansiedade. Nós precisamos dela, de expectativa, de pensar no futuro, construir algo agora pensando no futuro. Mas que façamos isso de uma forma saudável, para que ela nos desperte coragem. E o irmão Leocádio vai nos dizer que a coragem compõe o existencial humano, que nunca apaguemos em nós essa tocha da coragem. Só assim conseguiremos conquistar nós mesmos. A coragem é resultante do raciocínio crítico em relação ao perigo. Diante do eminente perigo, é preciso cautela e exercício de prece. Só assim conseguimos fazer reação sadia e sensata, sem perceber a direção dos nossos objetivos. É uma fala que ficou um pouco extensa, porque é muito tema relacionado à ansiedade. As obras do Chico com o Emmanuel, nesse sentido, são muito bonitas. Esse livro, Vinhas de Luz, ele tem textos pequenos, alguns tratam, são 180 textos, todos de uma página, sempre tratando questões importantes da vida. O irmão Leocádio, nesse livro, com o professor Maurício da Cruz, nesse livro, como um homem pode enfrentar uma crise, também trabalha questões semelhantes, e que numa linguagem mais moderna, o psicoterapeuta Enio Brito também vem nos trazer esses valores. E esse é o ponto que eu gostaria de que a gente voltasse para casa pensando. Muito obrigado a todos. A gente vai para o trabalho de passe agora, e é que a gente sempre pede que fiquemos em silêncio durante o trabalho de passe, porque é nesse momento que os espíritos desencarnados que nos intuem nessa casa estão trabalhando junto com os trabalhadores do passe, para que esse passe flua de acordo com as necessidades que cada um de nós temos no momento de hoje.